Você já pode abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16. Nós estamos vivendo um novo tempo nas quartas-feiras, é a quarta profética. Eu não sei a quantas quartas-feiras você está vindo, então eu vou falar e você vai repetir para a pessoa que está do seu lado, ou para a pessoa que está atrás de você, ou para a pessoa que está na sua frente. Você é boca de Deus, você é profeta. Então, há um poder sobre a sua vida. Abra a boca e profetiza. Profetiza bênção, profetiza palavras direcionadas pelo Senhor. Ore a Deus, peça que Deus sempre coloque as palavras dele na sua boca, porque você é profeta. E na sua vida há um poder sobrenatural. Você tem a chave do sobrenatural na sua mão. Cabe você usá-la. Amém? Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz assim: Jesus está dizendo: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, eu não vou ler tudo, mas há uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, onde Jesus faz duas perguntas. Jesus pergunta: o que as pessoas estão falando a respeito de mim, quem eu sou? E aí eles falam. E aí Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês? E vocês que andam comigo, que comem comigo, que dormem, que acordam, que estão vendo tudo, estão sendo testemunha de primeira mão de tudo que eu estou fazendo, o que vocês dizem que eu sou? Pedro, sanguíneo toda a vida, já pega a primeira e fala logo. E aí, por ele ter falado e ter sido usado por Deus, porque ele abriu a boca direcionado pelo Senhor, e ele falou, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, quando fala com ele, fala isso aqui. E a mensagem de hoje não é sobre esse texto, mas eu quis falar sobre esse texto, porque o livro que nós vamos ler hoje é 1 Pedro. Então, 1 Pedro foi escrito por Pedro, o apóstolo Pedro. 1 Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro, que era discípulo de Jesus. Esta carta, ela é uma carta geral, ela é endereçada a todos os cristãos na Ásia Menor. Ela é considerada por muitos teólogos o resumo da fé cristã. Essa carta foi escrita supostamente 63 depois de Cristo. E quando você estuda, você vai ver que Pedro escreveu essa carta quando ele está em Roma. Porém, metaforicamente, ele chama Roma de Babilônia. Então, ele fala que ele estava na Babilônia quando escreveu a carta, mas a Babilônia ali, na verdade, era Roma, segundo os historiadores. E pastora, por que você está falando tudo isso? Porque muitas das vezes essas informações são a chave que vira o nosso entendimento para a carta e para o que ela quer falar conosco. Se você for ler outros livros da Bíblia, eles vão ser endereçados, por exemplo, para o povo de Israel. E muitas coisas que são endereçadas ao povo de Israel não nos pertencem, porque nós não somos povo de sangue judeus, nós não somos judeus, amém? Acho que não tem nenhum judeu aqui de sangue. Mas aqui Pedro está deixando claro que ele está falando para todos os cristãos, ou seja, para mim e para você. Não era só os cristãos naquela época, naquele lugar. Não, tanto que é uma carta que muitos estudiosos dizem que é uma carta geral, não era endereçada especificamente para um indivíduo, para uma pessoa.
e sim para vários indivíduos, várias pessoas. Então eu consigo ler esse texto que nós vamos ler e me incluir você, incluir a igreja hoje. Incluir o tempo que nós vivemos hoje. E esse tempo é o tempo que Deus tem chamado você. Abra sua boca e profetiza, porque você é igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Há poder no ser igreja. Há poder na comunhão. Há poder nisso aqui que nós estamos vivendo agora. Existe um poder espiritual e sobrenatural nesse lugar. Não é nas quatro paredes. É nesse lugar, é nesse ambiente onde estamos todos reunidos. Uma das características que eu acho muito interessante da igreja, do ser igreja, é a nossa incapacidade de escolher quem vai ser igreja com a gente. Por exemplo, nós temos Mariângela e Tiago aqui. Se não fosse a igreja, qual outra oportunidade eu teria para conhecê-los? Nós temos uma vida completamente diferente. Vocês moram num bairro, eu moro no outro. Vocês trabalham num lugar, eu trabalho em outro. Se não fosse a igreja, eu jamais conheceria a Evelyn. Eu jamais conheceria o pastor Fabriciano. Eu jamais conheceria a Milene. Porque a igreja tem esse poder. Eu não escolho quem eu vou conhecer. É Deus quem escolhe. É Deus que une. E é tão forte porque às vezes... Aqui eu já ouvi várias histórias de pessoas que antes de se converter tinha rixa, tinha dificuldade com algumas outras pessoas, né? Problema. E aí o que Deus faz? Deus faz aquela pessoa que você tinha rixa se converter aqui e congregar junto com você aqui. E aí você faz as pazes, você perdoa, você reconcilia, e se bobear, você se torna até amiga daquela pessoa. Então há um poder sobrenatural no ser igreja. Há um poder sobrenatural nesse ambiente onde o meu eu e o meu ego não são nada, não são ninguém. Aonde Jesus é em primeiro lugar na nossa vida individualmente, para que Ele seja em primeiro lugar na nossa vida coletivamente como igreja. Porque quando eu, Isadora, busco ao Senhor na minha vida, e eu me reúno com os meus irmãos, essa busca, com a sua busca, com a busca do outro, move o céu. Eu não sei se você já reparou, mas todo domingo, após o círculo de oração, a torre de oração, o culto é um poder. Mas por quê? Porque nós separamos um sábado no mês para cada um vir num horário e orar, e clamar, e suplicar. E no domingo, nós todos juntos, todos aqueles que estiveram aqui orando, muitas das vezes sozinho, se reúnem no domingo em comunhão com a igreja. Então vamos para o texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, igreja, entende? Vocês, igreja. Ele aqui está falando com a igreja. Vocês, igreja, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você pode botar a mão no seu coração? Senhor, diante da tua presença, Pai, eu coloco cada vida que está aqui, cada coração, Senhor. Eu peço que a tua palavra gere vida em nós, que a tua palavra vire uma chave na nossa vida, no nosso coração e transborde as bênçãos do Senhor para outras pessoas. Deus, usa essa palavra nessa noite, Pai, para mudar algo em nós.
Me use apenas como um canal, que não seja eu, Isadora, mas que seja o Senhor, trazendo palavra, poder, clareza, unção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro, Pedro, no seu tempo com Jesus, ele recebe uma revelação. Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro recebeu essa revelação. E Jesus diz, não foi carne nem sangue que falou, mas foi Deus quem te revelou. E aí, Jesus traz uma revelação direta a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, Jesus morre, ressuscita, passa um tempo na terra, vai embora e comissiona os apóstolos. E os apóstolos vão, esperam em Jerusalém o Espírito Santo vir, eles recebem o Espírito Santo e eles vão para toda parte pregar o Evangelho. Em determinado momento, Pedro para escrever essa carta, endereçada aos cristãos. E ele começa essa carta, e logo no versículo 2, no capítulo 2, ele está falando para a igreja. Ele está trazendo um entendimento, ele está trazendo a Ele está trazendo a revelação para nós, porque ele fala, vocês igreja, vocês igreja, são o quê? Geração eleita. Eu comecei as quartas proféticas falando muito superficialmente sobre as dispensações. E eu falei até a dispensação da lei, eu não falei sobre a dispensação da graça. Mas eu imagino que quando fala que geração está falando sobre uma linhagem. Falando sobre uma linhagem de sangue, se a gente pode dizer assim. Geração, né? Minha filha é da minha geração, né? Tem a ver com linhagem e tem a ver com parentesco direto. Então, geração eleita, vocês são linhagem eleita de Deus, direta de Deus, porque Deus escolheu você para ser geração eleita. Geração, a igreja é uma geração. O povo de Israel foi uma geração. O povo judeu, vamos dizer assim, o povo israelita, ele por um tempo na história foi uma geração. Como assim, pastora? Porque quando Deus chamou Abraão, e nós já falamos sobre Abraão aqui, quando Deus chamou Abraão, ele prometeu um povo a ele. Deus prometeu uma descendência a Abraão. E essa descendência, essa linhagem veio ser o povo de Israel. Porque Deus tinha um plano para o povo de Israel. Deus queria fazer do povo de Israel o povo mais próspero, mais abençoado, mais maravilhoso, mais sublime, aonde as nações ao redor viessem a Israel para saber, Israel, qual é o seu segredo? Qual o segredo das suas vitórias? Qual o segredo da sua prosperidade? O segredo da sua bênção, da sua terra maravilhosa? Qual é o seu segredo? E Israel pudesse falar que eles serviam a um único Deus, Senhor e Salvador, e que não havia outro Deus que não fosse o Eu Sou, Jeová, né? E essa geração de que existia um povo exclusivo de Deus, que se chamava os israelitas, o povo de Israel, essa geração passou
quando o Espírito Santo veio para a terra e agora eles tinham autoridade para ir, propagar o Evangelho e estabelecer as igrejas e estabelecer o reino de Deus na terra. E agora não eram as pessoas que iriam a Israel, mas sim o cristão, o representante do reino, o embaixador do reino é que iria até as pessoas. Hoje, nós somos essa geração, a geração eleita, a geração escolhida por Deus. A Bíblia também diz que nós somos sacerdócio real. Aqui, talvez para mim, para você, a gente não alcance a dimensão desse nome, sacerdócio real. Mas o que isso significa? Antes, na geração de Israel, as pessoas, elas não tinham acesso direto a Deus. Somente uma pessoa tinha, que era o sumo sacerdote. Que esse sumo sacerdote era da tribo de Levi, que essa tribo, ela não teve uma terra para ser sua. A tribo de Levi, ela tinha que estar em todos os territórios, nas 12 tribos, no templo, para poder fazer toda a preparação da oferta, do contato do povo com Deus. Então, o sacerdote, ele era aquele mediador do povo para com Deus. Então, quando fala que nós somos sacerdócio real, você é sacerdócio real, você tem acesso direto a Deus, você oferece a sua adoração, o seu louvor, a sua oferta. Você oferece direto a Deus. Você não precisa de intermediário. Você não precisa orar para esse alguém interceder por você. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é essa figura e você pode falar direto com Jesus. E a palavra diz que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele intercede com gemidos inexprimíveis. E eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é o Google Tradutor. Ele é o seu Google Tradutor. Você não precisa ter a melhor palavra, a palavra mais eloquente. Use as suas palavras e o Espírito Santo vai traduzi-las para o Pai. E o Pai vai entender o que você está suplicando. Então você é um sacerdócio real. Você está sobre você uma responsabilidade. A responsabilidade de oferecer a oferta. Quando nós lemos no Antigo Testamento, nós aprendemos que um dos trabalhos do sacerdote era tirar a cinza e repor a lenha. O fogo é Deus que coloca. Não é responsabilidade minha, não é responsabilidade de ninguém aqui colocar fogo. Quem coloca fogo é Deus. Porém, para o fogo continuar queimando dentro de mim, dentro de você, nós precisamos fazer a nossa parte. Tirar as cinzas e repor a lenha. Porque você é um sacerdote. Você é um sacerdote na sua vida. Você é um sacerdote na sua casa. Você tem uma responsabilidade. E muitas vezes nós queremos colocar essa responsabilidade em cima do pastor, em cima do meu líder de GP, em cima do meu líder de ministério. Mas essa é uma responsabilidade sua, individual, pessoal. A sua vida espiritual estará forte, com o fogo aceso. Só depende de você. Se alimentar quarta, domingo e no GP, não vai te ajudar. Afinal de contas, você come 3 vezes na semana? Você come o quê? Todo dia? Ah, você come uma vez só por dia? Olha, meu irmão, eu faço várias refeições ao dia, porque meu estômago,
ronca e não me deixa esquecer de comer. Se por acaso aconteceu de eu estar muito atarefada e eu esquecer de comer, eu vou ficar tonta, eu vou ficar fraca, alguma coisa vai acontecer e eu vou lembrar, aí eu preciso comer. Então, se nós, para aguentarmos com força o trabalhar de cada dia, precisamos fazer aí, em média 3, 4 refeições por dia, porque se você coloca café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, 4. Tem gente que faz 6 refeições, né? Pessoas fitness. Come um pouquinho, come de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, né? Come 6 refeições. Por que a Bíblia? Por que a palavra de Deus? Por que a oração? Por que a busca? Na nossa vida espiritual, nós queremos fazer apenas 1, 2, 3 vezes por semana. Não vai dar certo. Então aqui quando ele fala, vocês são sacerdócio real, vocês são responsáveis pela vida espiritual de vocês. Que qual era o papel do sacerdote? Tirar a cinza e repor a lenha. Qual era o papel do sacerdote? Oferecer a oferta a Deus. Qual era o papel do sacerdote? Se arrepender pelo pecado. No Antigo Testamento, ele se arrependeu pelo pecado do povo. No Novo Testamento, cada sacerdote se arrepende pelo próprio pecado, amém? E o próximo que ele fala aqui é, vocês são nação santa. Jesus, ele começou na cruz, ele nos justificou. Ele trouxe uma justificação para nós, mas ele começou um processo em nós de santificação. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu ficava brincando com o pastor Gessé, falava assim, Gessé, será possível a gente ser salvo e não ver Deus? A palavra diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Será que a gente vai ter gente que vai para o céu e não vai ver Deus? São brincadeiras à parte, tá, gente? Brincadeirinha. Mas, por quê? Porque a santidade, ela é algo muito sério. Nós precisamos entender que nós somos uma nação santa. Aí a Fernanda Brum vai pro podcast, fala, meu corpo é do meu marido, né? Eu não tiro foto de biquíni. E a outra fala, eu tiro, eu posto. Eu acho que você está errada. Eu acho que você não deveria fazer. E aí vira uma polêmica. Vira, e o povo vai à loucura. Mas se nós somos uma nação santa, e eu preciso me vestir com modéstia, por que eu, uma pessoa cristã, vou ficar postando fotos de biquíni na minha rede social? Qual o objetivo disso? Santidade não é. Eu acho engraçado essa questão da roupa, porque a gente é muito egoísta. Eu vejo isso. As pessoas, elas querem vestir o que elas querem, mas quem tem que ver é a gente, porque a gente não anda com espelho. Você não anda com espelho se vendo. Então você se veste como você quer, mas eu é que tenho que pagar de ficar vendo como que você se veste. Eu me sinto, quando eu vou na rua, eu me sinto assim, Jesus, sangue de Jesus tem poder, eu não quero ver isso. Não quero ver. Porque as pessoas se vestem como elas querem, quase peladas. E a gente é que tem que pagar o pato. Porque a gente é que tem que ficar olhando. E aí às vezes a pessoa fala assim, olha porque você quer. Meu filho, eu não sou cega. Você é cego? Eu não sou cega. Se passa a pessoa quase pelada aqui, eu vou ver. Por mais que eu faça assim, não quero ver. Mas às vezes, meu filho, já era, já viu. Está na reta da... Por isso que se você me encontrar no centro da cidade, eu ando assim, ó. Primeiro que eu ando assim para não cair, porque eu acho que eu vou cair. Mas também que aí a gente se livra de ver umas coisas meio, né? Deus me livre. Então, nação santa. A como você se veste, fala sobre você. Como você fala, a forma como você fala, fala sobre você. Então, nós somos uma nação santa. Servimos a um Deus santo, a um Deus puro.
precisamos ser intencionais em nossa busca por santidade. Não podemos cair na moda, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então, se todo mundo vai para o inferno, você vai também? Não. A gente é meio estranho, né? Porque a gente quer ser como todo mundo, mas ao mesmo tempo, a gente quer ter exclusividade, porque a gente não quer ir para o inferno como todo mundo, a gente quer ir para o céu. Mas nós somos uma nação santa, e ser nação santa requer um preço. Requer pagar um preço. Mulheres, quem aqui nunca sonhou com a realeza? Em ser princesa, em ter todas aquelas roupas, em ter todas as coroas, em ter dinheiro, e poder fazer o que você quiser na sua vida. Quem nunca sonhou com isso? Porque geralmente quando é criança, né? Quando a gente é criança a gente sonha, a gente vê, né? As princesas. Mas aí quando a gente vai descobrir a vida real de uma princesa, a gente não quer. Porque há um preço a ser pago pela realeza. Na verdade, nós pagamos um preço para ser quem nós somos. Por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe que dedicaram a vida para o ministério sacerdotal. Eles escolheram essa vida. Meu pai escolheu não tirar férias por 34 anos, 33 anos. Não tinha aquela coisa, vou tirar 30 dias de férias e vou viajar com a minha família. As viagens que a gente fazia era sempre viagem para algum congresso, algum evento. E nós, como família, pagamos o preço para aquilo, para esse estilo de vida. Mas se você for conversar com um médico, a família do médico também paga um preço, por ser família do médico. Nós amamos essas pessoas que viajam, que cantam, né? Os famosos, as estrelas, no meio gospel. Nem estou falando do mundo, não, no meio gospel. Eu sigo muito a pastora Thalita Pereira, né? Pessoas que a gente vê assim, acompanha, mas a família dela paga um preço para ela ter o trabalho que ela tem. Entende? Sua família paga um preço pelo trabalho que você tem. Só que às vezes a gente fica só olhando para o outro, né? Ai, queria ter a vida do outro, queria viver a vida do outro. Mas nós somos uma nação santa. Uma nação santa não inveja a outra. Uma nação santa não fica se comparando com o outro. Uma nação santa aceita quem ela é e o preço que ela tem que pagar. E ela paga por amor ao noivo, por amor ao rei. No caso aqui, nação santa, né? Por amor ao rei. A nação paga o preço para ser santa. Próximo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Aí a gente vibra. O tema dessa mensagem é exclusivos de Deus. Nós somos exclusivos de Deus. Será que temos sido exclusivos mesmo? Você tem pagado o preço para ser exclusivo de Deus? Como assim, pastora? Ué, se você é exclusivo de Deus, ou seja, você é uma propriedade de Deus, quem é seu dono? Fala aí, gente, quem é seu dono? Mais forte, gente. Quem é seu dono? Tá bom, quem manda em você? Ficou mais fraco agora, né? De novo, quem manda em você? Ah, tá. Então, quando você vai gastar o seu dinheiro, você pergunta para Deus como que você vai gastar de seu dinheiro, aonde você vai gastar seu dinheiro? Quando você vai comprar a roupa que você vai comprar, quando você vai comprar a bolsa que você vai comprar, você pergunta para Deus? Você pergunta para Ele aonde Ele quer que você invista o seu dinheiro? Você pergunta para Ele antes de sair de casa qual o melhor caminho para você ir para o trabalho? Você pergunta antes de tomar as decisões que você toma na sua vida? Se Deus te dá uma direção, talvez usando o seu pai, talvez usando o seu cônjuge, seja marido ou esposa, se Deus te dá uma direção, seja usando a vida do seu pastor,
e até mesmo usando a vida do seu chefe no trabalho. Toda autoridade foi instituída por Deus. Você precisa crer que Deus está no controle da sua vida. Porque se Deus não está no controle da sua vida, quem está no controle da sua vida? Qual foi a última vez que você virou para Deus e falou, Senhor, minha vida está aqui, o que o Senhor quer que eu faça com ela? Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, e a nossa vida pertence a Ele, precisamos virar para Ele e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a vida que o Senhor me deu? Mas sabe o que a gente faz? A gente murmura, a gente reclama. Ah, Senhor, por que o Senhor me fez nascer nessa família? Por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor me deu o temperamento que eu tenho, a personalidade que eu tenho? Por que o Senhor não me fez igual ao fulano de tal? Por que o Senhor não me deu o talento que o Senhor deu para tal pessoa? Ou pior, a gente não fala nada com Deus. A gente vive nossas depressões, as nossas tristezas, e a gente segue o baile, como se Deus nem fosse o dono da nossa vida. Mas se você é propriedade exclusiva de Deus, e você crê isso, e você quer viver debaixo dessa verdade, se isso é uma verdade na sua vida, eu quero aconselhar você nesse momento, a ver a sua vida como realmente uma propriedade de Deus. Virar para Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é sua. O que o Senhor quer que eu faça com ela? Mas não é perguntar da boca para fora, porque Deus vai te responder. E aí Ele vai esperar de você uma ação, uma atitude, uma prática. Porque se você é propriedade exclusiva de Deus, por exemplo, isso aqui é uma propriedade minha, é uma garrafa de água. Amém? Então eu encho ela com água ou com qualquer coisa que eu queira beber. Nesse momento ela está com água. E eu bebo, porque ela é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Se eu quiser entornar a água aqui, eu posso entornar e ela vai obedecer. Porque é minha propriedade. Vocês estão entendendo? Ela não pode virar para mim e falar, Isadora, não me vira na sua boca, porque eu não estou afim hoje de colocar água na sua boca. Não, ela não tem vontade, ela é uma propriedade. Eu sei que é talvez difícil eu falar isso. Talvez você ache duro de ouvir. Mas nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos independentes. Nós somos dependentes. E ele termina aqui, né, falando. Eu só vou recapitular, amém? Que eu fui pausando para que você possa entender. Então, nós, igreja, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Afim. Afim é o quê? É um propósito. Para um propósito. Para uma missão. Para uma prática. Esse afim aqui está querendo dizer que nós somos tudo isso aqui que a gente falou anteriormente. Porque existe um propósito. Para uma missão. E qual é essa missão? Proclamar. Sabe o que é essa palavra proclamar? Proclamar, eu pesquisei no dicionário, porque sempre tem que ter alguma palavra que eu pesquiso no dicionário. Proclamar é anunciar com solenidade. Proclamar é declarar publicamente em alta voz as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a luz. Às vezes a pessoa pergunta assim, por que Deus permite que tais pessoas vão para o inferno? Deus não permite que ninguém vá para o inferno. Entenda uma coisa, nosso destino era o inferno. O que Deus fez? Deus permitiu que nós pudéssemos ir para o céu. Então, não é uma questão que Deus permite que vá para o inferno, não. Deus permite que nós, seres pecadores, cheios de pensamentos ruins, sentimentos ruins, miseráveis, somos o pó. Temos a oportunidade de, em Jesus, irmos para a maravilhosa luz de Deus.
Antes, ele fala assim, vocês nem eram povo. É verdade. Antes, só os israelitas eram povo. Antes, só os israelitas eram salvos. Nós éramos gentios. Chamados gentios, tecnicamente fora da promessa de Abraão. Muitos judeus acreditam que somente eles serão salvos. Mas agora, nós, igreja, você, igreja, são um povo de Deus. Deus escolheu você para ser o povo dele, o povo, a igreja, que vai proclamar as suas virtudes, anunciar o evangelho. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É você não receber o castigo que você merecia receber. Sabia? Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, mas misericórdia significa não receber o castigo que você merece. Para quando você quiser ensinar seu filho o que é misericórdia, quando ele aprontar, você vira e fala, vou ser misericordioso com você, não vou bater em você, não vou botar você de castigo. Você merecia, certo? Aprontou. Mas eu vou ser misericordioso com você e não vou te bater e não vou te botar de castigo por misericórdia. Porque isso é misericórdia. É você não dar o castigo que nós merecemos. Então, Deus é misericordioso porque Ele não dá o castigo que a gente merece. E graça é nos dar um favor que nós não merecemos. Quer outro conselho para ensinar graça para o seu filho? O dia que ele aprontar, você vai dar um sorvete para ele. Você vira e fala, você não merece, mas isso aqui é graça. É um favor imerecido. Ele vai aprender o que é graça e o que é misericórdia através da sua vida, através da prática. Melhor ensino. Quando eu ouvi isso de outros pastores, porque isso não é meu não, gente, eu ouvi de outros pastores, eu falei, eu vou fazer isso com a minha filha, quando eu tiver filho, eu vou fazer isso. Porque é a forma de explicar e grava na mente da criança, a criança nunca esquece. Nunca esquece. Quando você é misericordioso e quando você tem graça para com seu filho, ensina isso, ensina o princípio da misericórdia, ensina o princípio da graça, nunca mais ele esquece. Quando ele se relacionar com Deus, ele vai se lembrar. Então, para terminar, pode se colocar de pé e o louvor, Rudimar pode vir aqui tocar um louvor para a gente. Para terminar. Então, nessa noite, eu trouxe um entendimento para você, saber quem você é. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês entenderam? Vocês são a igreja. E a igreja tem um propósito. Nós estamos no ano do propósito. E eu quero começar essas quartas-feiras de novembro falando sobre propósito. E eu quis começar falando sobre o ser igreja e o propósito da igreja, que é anunciar, proclamar o evangelho de Deus. Anunciar, proclamar as virtudes de Deus. E eu gostaria de encorajar você. Na verdade, eu quero te passar um dever de casa. Eu quero que nessa semana, ou até a próxima quarta-feira, você fale para alguém sobre o seu testemunho. Você sabe o que é testemunho, né? É quando você é uma testemunha, é aquela pessoa ocular que viu, testemunhou algo acontecer. O pastor Fabriciano já contou a história dele, que uma vez, você me corrige se eu estiver errada, ele viu um assalto, e aí o carro fugiu, e aí ele foi para a polícia, para a delegacia, porque ele era testemunha do assalto. E ele todo nervoso, né? Não, porque se você for lá, você vai pegar e pã. Não, e eles só queriam o testemunho. O que você viu? O que você ouviu? E aí, tudo que ele tinha que fazer era falar com descrição o que ele viu, o que ele ouviu, certo? Isso é testemunha, é você falar o que você viu e o que você ouviu. Então, o que Deus fez na sua vida? O que você ouviu Deus fazer? O que você viu Deus fazer na sua vida? O que você ouviu
Deus na sua vida. Nessa semana, você vai ter uma oportunidade, porque esse é um desafio. Você vai proclamar o Evangelho de Jesus. De alguma forma, Deus vai te dar uma oportunidade de você compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida com alguém. Mas eu quero que você vá além. Se chegar quarta-feira que vem, de repente você trabalha em casa, você trabalha em home office, e você não tem contato com ninguém, e você não teve a oportunidade, abra a sua rede social e compartilha lá, porque alguém vai ver, alguém vai ouvir e vai ser abençoado. Então a palavra de hoje é que você é povo exclusivo de Deus para proclamar o reino de Deus, anunciar o Evangelho. E eu deixo aqui esse desafio. Abra sua boca, você é profeta, anuncia o Evangelho, profetiza sobre a vida das pessoas. Seja você o canal que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E toda vez que nós nos colocamos nessa posição de canal, de sermos usados por Deus, Deus reverte para nós. E é tremendo. E é tremendo. E nesse momento eu quero orar. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, diante da tua presença, eu oro, Senhor, por todos que estão aqui me escutando, esses que estão aqui presencial e os que estão em casa. Deus, eu oro pela vida deles e eu peço, Senhor, dê a eles uma, duas ou mais oportunidades nessa semana deles proclamarem as virtudes do Senhor para com alguém. Usa eles, Senhor, como um canal. Usa eles como um profeta. Mostra para eles, Pai, o quão é importante nos colocarmos nessa posição de sermos boca do Senhor na vida de alguém, nos colocarmos na posição de sermos um canal a sermos usado pelo Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, usa a nossa vida para gerar cura, para gerar libertação, para gerar transformação, para mudar a vida das pessoas que estão sofrendo. Usa as nossas vidas como um meio para a salvação de muitos. Ah, Senhor, usa. Eu não sei se você pode falar o que eu vou falar nesse momento, mas se você puder, você repete. Senhor, usa as minhas redes sociais. Senhor, usa a minha rede social. A minha rede social não é minha, Senhor. Ela não é pelo meu ego. Ela não é para a minha vanglória, mas ela é para o Senhor. Usa o meu Instagram para a glória do Senhor, para glorificar o teu nome. Usa a minha rede social, Senhor, para proclamar as suas virtudes. Que ao olharem para uma foto, eles sejam inundados com a tua presença. Ao olharem um vídeo ou alguma coisa que eu publique, seja glória para o Senhor. Ah, Deus, toda honra, toda glória na minha vida, Senhor, seja dada ao Senhor. Que eu gaste os meus dias honrando o Senhor. Que eu gaste os meus dias proclamando o teu reino. Seja através do microfone, ou seja, Senhor, criando a minha filha no teu caminho. Mas que eu invista cada minuto do meu ser, do meu pensamento para a tua obra, para o teu propósito. Que o Senhor veja em mim uma filha dedicada que vai cumprir com a tua palavra. Que o Senhor veja em mim uma propriedade exclusiva do Senhor, que não divide, que eu não divida eu mesma comigo, nem com pecado, nem com demônios, nem com a carnalidade, mas que eu seja exclusiva do Senhor. E venha, Pai, sobre as nossas vidas nessa noite. Muda, Senhor, muda a nossa mentalidade, vira uma chave na nossa mente para entendermos quem somos e para podermos praticar o propósito que o Senhor tem para nós. A Deus toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém.